casa, em nome de Iramar, estendo esse agradecimento à mesa diretora. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para mim é uma grande honra estar aqui, especialmente no dia de hoje, quando existe essa comemoração, esse momento festivo para a casa e também especialmente pela Semana Espírita que a casa proporciona. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e fortaleça em cada um de nossos corações. Eu sempre, quando venho aqui, não canso de me repetir que o lema dessa casa, perseverança e caridade, ressoe sempre nos nossos corações para nos dar o otimismo para vencer as nossas provas do nosso dia a dia. Então hoje o tema é para nos lembrar que essa doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, a voz dos mortos que se levantam do além, que foram homens que viveram os nossos padecimentos, as aflições que nós também vivemos e que nos antecederam rumo ao túmulo, voltam para nos falar da imortalidade. Como Jesus, há mais de 2000 anos, na cena célebre da ressurreição, nos disse, nos prometeu a vida eterna, para encher os nossos corações de esperança e de fé, para que nós possamos passar sobranceiros, altivos, corajosos, perseverantes por essas provas naturais do nosso processo evolutivo e que são muito pequenas, questiúnculas em relação à eternidade que nos espera. E para falar sobre esse tema, eu gostaria de me lembrar de uma das passagens mais intrigantes do Novo Testamento e mais carregadas de simbolismo e de significado. Eu me refiro à expulsão por Jesus dos vendilhões do templo. É interessante porque a Bíblia de Jerusalém, quando narra essa passagem, coloca o seguinte título: Purificação do templo. E o cristianismo, essa moral evangélica pura e essencial, como trazida pelo nosso Messias, o pleno exercício do amor, hoje como outrora, tem sido conspurcada, tem sido misturada com as nossas más paixões. Tentaram adulterar a mensagem, mas não obstante todos esses esforços, ela continua ressoando no nosso coração, porque nós fomos feitos pelo amor de Deus. Nós somos destinados ao amor profundo e infinito. E é por isso que o Evangelho tem tanta sintonia para conosco, que somos espíritos imortais. E vai dizer o evangelista João, que naquele período comemorava-se a Páscoa, estava perto dessas comemorações. E Jesus decidiu, junto com os seus apóstolos, subir até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, entra no templo. Parêntese. O orador Haroldo Dutra Dias costuma dizer que essa, para ele, que é um profundo estudioso das letras sagradas, pode ter sido a única vez que o Cristo foi visto indignado. É interessante esse parêntese, porque a interpretação de alguns, acreditamos, um pouco equivocada, foi que Jesus se irritou, como o príncipe da paz pode ter perdido por um instante sequer a sua serenidade. Então vejam o ensinamento, ele entra no templo e percebe que a sua mensagem estava sendo equivocada pelos israelitas, pelos judeus, por aqueles que já haviam sido bafejados pela lei de Moisés, que tinham a responsabilidade de ir até quem não conhecia ainda a lei de Deus para ensinar pelo exemplo. Eles tinham transformado o templo num grande mercado, num comércio de pombas, de ovelhas, de gado e de outros animais. Então o evangelista João diz que Jesus entra no templo e derruba algumas mesas, forma um chicote com algumas cordas e tangeia algum dos animais. Interpretação nossa. Aquilo era uma representação simbólica da transitoriedade da vida material, porque mais tarde ele vai dizer aos judeus que ali estavam: tirai tudo daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. O ensinamento do Cristo vai muito além de mercadejar coisas do mundo material dentro de um templo divino. Mas ele faz uma reflexão para nós, passado mais de 2000 anos, o quanto do nosso ego,
o quanto do nosso interesse vão e mesquinho, o quanto do nosso interesse egoísta nós estamos querendo sobrepor em locais e em circunstâncias que deveríamos nos voltar para o desenvolvimento das nossas virtudes. Quantas vezes dentro das casas espíritas nós não vemos uma extrema perda de tempo para que nós possamos impor a nossa verdade como se nós tivéssemos algum, para que os nossos projetos, as nossas ideias, que são melhores do que a de qualquer pessoa, sejam executados da forma como nós queremos. Por quê? Que nós ainda estamos envolvidos por essa cortina do eu, querendo nos colocar, pessoas tão pequenas que ainda somos, num templo em que deveríamos viver a fraternidade e o amor infinito que o Cristo nos ensinou. A reflexão dele, portanto, vai muito além do que a venda de pombas, de gados e de ovelhas. E ele dá mais um ensinamento. Olhando para tudo aquilo, aquele templo que tinha tanta riqueza, que ostentava tanto poder, ele diz: destruí este santuário e eu em 3 dias o levantarei. Os judeus não entenderam. Mas como assim? Levou-se 46 anos para construir todo esse templo? E como você diz que em 3 dias o reergueria? O apóstolo João vai explicar. Eles não entenderam que Jesus falava de si mesmo, do seu próprio corpo, como na oração católica do credo. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Levou 3 dias para mostrar a imortalidade da alma, que todos os desafios que nós passamos pela nossa vida terrena são muito pouco em relação à nossa destinação. Jesus falava o tempo inteiro para espíritos, mostrando que por mais que nós nos sintamos fortalecidos pelo poder transitório, ele passa. E por que nós estamos querendo vencer o mundo para perder a nós mesmos? Era essa reflexão que ele fazia. Então é por isso que essa história tem toda a relação com o cristianismo redivivo. Cumpre-nos hoje perguntar: por que nós dizemos Senhor, Senhor e não repetimos os ensinamentos que ele nos deixou? Por que nós dizemos que amamos tanto a Deus, acima de todas as coisas, e nos perdemos quando a nossa vontade, que muitas vezes não passa mais do que um capricho pueril, é negado pelo divino amigo, pelo nosso Criador? Porque muitas vezes a nossa prece, a gente nem sabe pedir aquilo que seria motivo de verdadeira felicidade para nós espiritualmente. E quando o nosso Pai nos faz as negativas, como nós também, como pais e mães terrenos, fazemos as negativas aos nossos filhos, nós não entendemos. Por que Deus não ouve as minhas queixas e lamentações? Por que Ele não dá o que eu peço? Porque muitas vezes nem nós sabemos o que seria o ideal para o nosso processo evolutivo. Tudo que Deus nos dá é visando a nossa eternidade, a nossa felicidade futura. E muitas vezes a dor, essa porta difícil de iluminação, é tão mal compreendida para cada um de nós. Então, cumpre hoje a nossa reflexão. Esse Cristo que há em nós, porque todos nós temos um Cristo dentro de nós. Se nós somos centelhas divinas, criados à imagem e semelhança do Criador, nós temos um Deus interior que nos dá essa intuição do bom caminho, do bom proceder. E nós só somos infelizes porque nos afastamos dessa lei. Então cumpre a reflexão silenciosa de cada um de nós. Esse Cristo que está dentro de nós ainda está crucificado entre 2 malfeitores, como na cena do Calvário, ou ele já está redivivo, ressurgido, após a ressurreição imortal, que passa por todos os desafios e tribulações,
tendo a certeza interior de que tudo vai passar e que amanhã, um dia cheio de esperanças e otimismo, irá nascer como mérito para quem soube perseverar até o fim. Essa é a nossa finalidade, meus amigos. Todos nós estamos fadados à perfeição. Não há outra fatalidade na criação. Por mais que não queiramos, por mais que adiemos, nós seremos perfeitos. Mas cumpre a nossa inteligência, que vem sendo tão mal usada ao longo dos séculos, apressar esse processo. Porque a partir do nosso discernimento, nós vamos avaliando aquilo que é bom e que é ruim para o nosso processo evolutivo. E aí vem a doutrina espírita. No momento em que o bom senso encarnado, o nosso amorável codificador, entregou-se ele mesmo a sua vida para nos deixar, de uma forma tão clara, tão racional, esses ensinamentos pelos bons espíritos que querem nos estimular ao progresso, ele mostra que a fé raciocinada é essa, a que pode encarar a verdade face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. E é por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele vai dizer: toda a moral espírita está calcada nessa moral cristã. Porque embora entre as religiões possa haver diferenças de dogmatismos, de questões da letra, interpretadas de uma forma ou de outra, ninguém pode se opor a esse entendimento do amor na sua mais pura essência, que é o teor essencial do Evangelho trazido por Jesus. E aí, no capítulo 7º do Evangelho, quando ele vai falar bem-aventurados os pobres pelo Espírito, há uma mensagem de Lacordaire sobre o orgulho e a humildade, quando ele vai dizer o seguinte: será que o Cristo terá que voltar para expulsar de novo os vendilhões do templo? Será que nós não estamos repetindo aquilo que havia de pior nos fariseus? Será que nós não estamos colocando o nosso ego e a nossa vontade acima daquilo que seria o essencial, o bom relacionamento uns com os outros? Será que a gente não se melindra demais? Um excesso de suscetibilização por algo que a gente faz e o outro reage não da forma como nós gostaríamos? Por isso, cumpre a nossa reflexão. E mesmo que o Cristo voltasse, nós acreditaríamos mesmo que ele seria aclamado? Que se tivesse redes sociais, teria milhões de seguidores? Será que nós não crucificaríamos novamente o Messias para a nossa própria desdita? O quanto de vivacidade, o quanto de imortalidade a gente tem nesse sentimento cristão dentro de cada um de nós. Porque os novos vendilhões do templo somos nós que tentamos conspurcar essa mensagem. Não digo nem sempre de uma forma malévola, às vezes pelas nossas fragilidades e fraquezas morais, porque ainda estamos num estado de imperfeição, um estado transitório, um estado que superaremos, mas o caminho, a verdade e a vida para essa superação não é outro senão o próprio Evangelho. É por isso que precisamos imbuir a nossa boa vontade para viver dessa proposta cósmica, dessa proposta elevada, sublime, aquilo que dá. Se eu ainda não consigo amar os meus inimigos a ponto de desejar-lhes o bem, que eu pelo menos exercite em cada uma das minhas preces, todos os dias antes de dormir, que pelo menos o mal não lhe suceda. Que eu cuide dos meus olhos, que são a candeia do meu corpo, para que não sinta inveja nem ciúme por alguém, porque eu não sei se eu tivesse naquelas condições, se aquela dádiva, aparente dádiva, que eu gostaria tanto de viver. Às vezes, quando a gente passa pelas redes sociais, vê aquelas fotos de viagens internacionais, de amores apaixonados, como eu queria uma vida dessa para mim. Calemo-nos, meus amigos, a gente não sabe o que diz.
Talvez aquela situação fosse a nossa derrota. Talvez aquela situação nos deixasse ainda mais longe da nossa destinação como espíritos perfeitos que um dia alcançaremos. Temos os recursos necessários para que possamos avançar cada vez mais e sempre. Acontece que às vezes somos nós que nutrimos essa insubordinação e rebeldia aos desígnios de Deus. Precisamos aprender a calar quando nós ainda não conseguimos exercitar a compreensão extrema, a compreensão total em relação aos desígnios de Deus ao nosso respeito. Então, os vendilhões somos nós que esquecemos esse Cristo no nosso interior e que às vezes queremos ganhar o mundo e fruir de uma felicidade tão vã e passageira como a felicidade do mundo material, esquecendo da nossa destinação como espíritos imortais. O nosso discurso não é nem de longe de abominar os prazeres da vida material, porque nós estamos, espíritos encarnados, nesse planeta de provas e expiações e merecemos também gozar de uma relativa felicidade, a fim de que nós possamos nos manter perseverantes até a finalidade que nos foi proposta. Mas o que nós não devemos é inverter a ordem das prioridades. Entender que por mais feliz que eu possa ser, essa felicidade é ínfima em relação àquela que me aguarda se eu puder viver esses ensinamentos de Jesus. E então, pensando sobre esse estado no nosso Cristo interior, a gente começa a analisar que nenhum de nós consegue progredir ou evoluir sozinhos. Não é por outra razão que nós voltamos à carne reiteradas vezes até atingir a perfeição relativa que é dada ao homem alcançar para poder convivermos juntos e em sociedade. E como é que anda o nosso grau de relacionamento com o outro? Porque a nossa sociedade atual advoga a favor da individualidade, do meu prazer, do meu desejo primeiro, muitas vezes propondo a objetificação das pessoas. As pessoas estão aqui para me servir, como se nós fôssemos verdadeiras majestades, que precisássemos ser aclamados, acarinhados, como se fôssemos mais do que realmente somos. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. De uma forma mais ou menos geral, estamos no mesmo grau de avanço moral. E convivendo juntos, nessa troca sem fim, aprendemos uns com os outros. Mas às vezes, nesse trato com os nossos semelhantes, quando alguém me mostra algo que há em mim e que eu quero negar, eu bloqueio a pessoa, ignoro, rechaço, a torno invisível, finjo que ela não existe, quando não parto para o enfrentamento direto. Isso é viver o cristianismo. Quantas vezes Jesus foi bafejado pela ingratidão? Quantas vezes ele foi incompreendido? Um soldado romano, quando ele esteve perante Anás e Caifás, chegou ao cúmulo de bater-lhe na sua face, e nem por isso ele se melindrou, deu as costas e voltou para os cimos superiores, abandonando a tarefa. Soube permanecer conosco, porque ele tem algo que nós ainda vamos aprender a desenvolver: o amor até as últimas consequências, a renúncia, que é a entrega completa de quem nós somos. Quantos de nós seríamos capazes de deixar de sermos atendidos para que o outro fosse na frente? Pelo contrário, popularmente a gente costuma dizer: farinha pouca, meu pirão primeiro. Garantir o meu, depois o meu, depois mais um pouco para mim e aí depois eu deixo para o outro. Veja a inversão das polaridades. E é por isso que, se nós formos viver de acordo com o que o mundo apregoa, com valores morais tão controversos, com valores morais tão efêmeros, que em uma hora pregam determinada coisa e outra hora já muda completamente, nós vamos ficar loucos. Os ensinamentos do Evangelho são, portanto, esse leme, esse roteiro seguro
que nunca irá mudar, porque as leis de Deus são perfeitas, as leis de Deus são eternas. E aquele que conseguir seguir esses ensinamentos com a maior boa vontade, no máximo que puder, estará na rota certa que levará a essa perfeição e a essa felicidade. Que nós possamos então estabelecer essas relações mais saudáveis com os nossos semelhantes. Porque como é que nós podemos dizer que amamos a quem não vemos, se não conseguimos amar a quem vemos? A quem está conosco nas lutas do dia a dia, a quem está dentro do nosso lar, dentro do nosso seio familiar, que dormimos e acordamos, e estão lá aqueles cristãos para conosco. Ninguém nasce na família equivocada. Deus não erra de endereço. Nós estamos ali com as nossas heranças. Muitas vezes, nos nossos familiares, estão as delinquências que nós colecionamos ao longo dos tempos. As dificuldades e os conflitos psicológicos que precisamos enfrentar. Mas o que a nossa sociedade diz é que se você tem uma família tóxica, livre-se dela. Você não precisa permanecer imantado com esses familiares que te deixam ao atraso. A mensagem do Cristo é sumamente diferente. Porque qual de nós estaria aqui não fossem os nossos pais e as nossas mães? Com todos os erros e equívocos naturais, porque eles, assim como nós, também somos imperfeitos, também são imperfeitos. Gratidão pela oportunidade da vida que eles nos deram, por terem funcionado como co-criadores com Deus para nos dar esse envoltório físico, instrumento necessário para os desafios do nosso dia a dia. Já estamos bem crescidinhos e, portanto, a partir de agora é conosco. O nosso Messias jamais se apartou de nós. Ele ressurgiu das cinzas, estuante, fulgurante, mostrando-nos a imortalidade e deixou as suas impressões digitais em cada uma das obras da criação, sobretudo no nosso planeta. Nós estamos mergulhados na psicosfera do Cristo. Mas acontece que, por mais paradoxal que possa parecer, às vezes nós preferimos mergulhar nas sombras, como se nós estivéssemos nos encharcando mais da lama onde nós estamos, do que aspirar a longos haustos esse clima caricioso e refrescante que são as vibrações sublimes. Porque pelo pensamento, como vai dizer Kardec em O Livro dos Espíritos, é que nós conseguimos elevá-los adorando a Deus. Através de uma prece sincera, de uma prece bem sentida, a qualquer tempo e hora, nós podemos nos reconectar com esse eu divino que há em nós, para dali aurir as forças que nos faltam para poder seguir adiante. O cristianismo redivivo é essa lembrança perene em nossos corações. Quando a coisa estiver difícil, recordemos da mensagem redentora do nosso divino Jesus. Porque a mensagem dele não foi para espíritos perfeitos. Ele escolhe os apóstolos a dedo, cada um com os seus conflitos respectivos, para nos causar identificação. Jesus não escreveu uma palavra sequer em nenhum dos seus evangelhos. Ele escolheu intérpretes humanos, intérpretes com as suas vivências, com as suas experiências, que se colocaram ao trabalho, ao bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, para poder imprimir aquilo que eles tinham vivido da mensagem muito maior do Evangelho de Jesus. Nós também podemos escrever o nosso próprio Evangelho. Não com palavras, não por epístolas, como o apóstolo Paulo, mas pelas nossas ações. Onde quer que a gente for, que nós sejamos reconhecidos por ser cristãos, sem que tivermos proferido uma palavra sequer, aberto a nossa boca, pela postura, a postura de mansuetude,
de pacificação, de brandura, de misericórdia. Quantas vezes Jesus nos ensinou misericórdia? Ele chegou a falar para os seus apóstolos: quando podeis compreender o significado dessas palavras? Misericórdia quero e não sacrifício. Quando o doutor da lei se acerca dele, perguntando quem era o próximo, e ele narra a parábola do bom samaritano, ensinando misericórdia. Quando a mulher, flagrada em adultério, é levada até ele pelos doutores da lei, que para o tentar dizem: a lei de Moisés condenam-na ao apedrejamento. Vós, porém, o que dizeis? E mais uma vez, ele faz uma exortação à misericórdia. Mas nós, quando somos pagos pela ingratidão, fazemos tudo por uma criatura. Damos o amor que muitas vezes não temos nem para conosco para ela. E ela reage de uma forma indiferente. Muitas vezes nos maltrata. O que é que nós fazemos? Nos ressentimos, nos magoamos. E é difícil perdoar. Porque como ainda estamos tão imperfeitos, é necessário mesmo muito esforço de nossa parte para poder viver na sublimidade desse amor. Mas todo esforço irá nos deixar um passo mais próximo desse amor ágape, desse amor infinito que Jesus veio nos ensinar. A sua mensagem de perdão, principalmente na cena da crucificação, ainda hoje nos chama a atenção pela entrega total, indefeso, inocente, sem qualquer impugnação, com os braços abertos para todos, para os seus algozes, para os seus apóstolos que o abandonaram, para a sua Santa Mãe, para João, para Maria Madalena e para nós, que chegaríamos anos mais tarde, os braços abertos, a entrega total. Não importa o que fizerem conosco, não importa se formos pagos pela ingratidão, se nos magoarem, se nos acharem muito bobocas por querer viver o Evangelho em pleno século XXI. O que importa é a nossa consciência perante Deus. O que importa é como nós estamos lá no nosso íntimo, quando todo mundo vai dormir, que nós nos fechamos no nosso quarto e somos só nós e Deus, endereçando as nossas preces. É aquele momento que importa. Porque quando nós atravessarmos a barreira do túmulo e quando os nossos ódios espirituais despertarem para a verdadeira vida, é essa consciência que estará conosco, nos acompanhando. Portanto, meus amigos, vamos dar menos importância a essas questões transitórias do mundo material e colocar os nossos olhos para essa realidade espiritual, como o Espiritismo vem nos mostrar. E é interessante porque no Evangelho, quando Kardec, no capítulo 8º, fala sobre bem-aventurados os puros de coração e que ele fala sobre o adultério, ele dá uma conotação mais generalista do que a interpretação do adultério em relação a uma relação extraconjugal. Ele vai dizer que o adultério vai na contramão dessa purificação. Por isso que eu contei a história de Jesus no templo. Jesus no templo faz um chamado, deixa um pedido para que nós evitemos adulterar a sua mensagem com os nossos interesses, com as nossas paixões, com a nossa vontade. Para que nós deixemos essa mensagem moral evangélica a mais pura, a mais simples, para facilitar a compreensão de todos. E é por isso que nós precisamos pensar sobre esse grau de adulteração dessa mensagem. Às vezes, há conveniências sociais específicas que nos afastam de viver o Evangelho. Vou citar um exemplo. Até o próprio Pôncio Pilatos, que lava as mãos perante a crucificação e o sentenciamento do próprio Jesus, afeito às conveniências sociais e políticas, assim o faz, e não propriamente por maldade.
E quantas vezes nós somos defrontados a questões do nosso dia a dia em que precisamos decidir entre o que é eticamente aceitável e entre o que é conveniente para os nossos próprios interesses. Mas é nesses momentos que nós estamos vivendo o cristianismo. O cristianismo não é apenas para o momento quando nós adentramos num templo, seja uma casa espírita, uma igreja católica ou uma igreja evangélica. O templo é o nosso próprio coração. Por isso que Jesus falava para espíritos imortais. A purificação do templo não é da casa de pedra, de alvenaria, de cimento. É do templo no interior dos nossos bons sentimentos. Aqui no nosso coração. Essa mensagem está purificada porque se ela tiver, onde nós formos, nós transformaremos num grande lugar iluminado. No nosso trabalho, dentro de casa, no trânsito, aonde quer que a gente vá, nós levaremos essa ética moral, essa ética evangélica e conseguiremos, portanto, viver o cristianismo redivivo. Então, qual tem sido em nós esse grau de vivência? Na obra Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis vai dizer que, não obstante a adulteração pela Igreja Romana ao longo dos tempos, por espíritos imperfeitos como nós somos, a essência moral evangélica sempre foi, como sempre será, o exercício do amor, da misericórdia, do perdão e da justiça. Mas a justiça aqui não é a justiça humana, com todos os méritos e reconhecimento que ela nos merece, mas ainda há aquém desse patamar de perfeição. A justiça do Criador, ela é envolvida por amor e por caridade. É uma justiça que nos diz que o meu direito vai até o direito do outro e que eu não posso invadir esse limite, nem constranger o outro a fazer aquilo que eu quero, porque eu quero que assim seja. E às vezes a gente esquece disso nas nossas relações. Quando a gente tem um desejo grande por realizar alguma coisa, mas que vai gerar prejuízo em outrem, ou vai fazer com que o outro perca, e nós pouco nos importamos. No entanto, que consigamos aquilo que desejamos, essa é a razão para que nós possamos fazer. É por isso que nós acreditamos que é um pouco difícil demais viver o Evangelho, porque ele exige esforço, sair da nossa zona de conforto, sair dessa repetição, desses erros, desses equívocos clamorosos que nós vemos colecionando ao longo do tempo. Muitos de nós já conseguimos nos sensibilizar por essa mensagem. Nós acreditamos que ela realmente é uma mensagem verdadeira que vai nos levar a uma situação melhor. E alguns até já nos arrependemos. Mas o Espírito Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: arrepender-se reiteradamente é acompliciamento com o erro. Se nós nos arrependemos, precisamos ter a força e a coragem do apóstolo Paulo, que arrependeu-se, mas ao invés de mergulhar num sentimento atroz de culpa, renovou todos os seus hábitos. E ainda que a partir daquele momento ele ainda tivesse precisado muito padecer para poder reconstruir o homem velho no homem novo, ele nunca voltou atrás. Ele nunca repetiu os seus velhos equívocos. Então é esse grau de autodeterminação e de coragem que nós precisamos. Porque nós colecionamos alguns acertos, como nos jogos, a gente avança algumas casas e por deslizes, por fragilidades, acabamos recuando mais casas ainda. É para isso que nos serve a fé, para que nós estejamos abastecidos dessa coragem para seguir sempre em frente, para não desistir, porque nenhum de nós tem uma cruz maior do que a que possa suportar. Existe
uma multidão de sireneus invisíveis que nos suportam. Eu acho engraçado, me permitam, a visão de um materialista que às vezes não consegue compreender Deus. Deus está em tantas circunstâncias aparentemente coincidentes do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente não tem saída para um problema, que aparece milagrosamente aquela ideia, ou que a gente recebe um recurso que sequer esperávamos, às vezes de alguém que a gente nem contava e que vem nos socorrer. Muitas vezes é aquela esperança reacendida, depois da gente ter perdido tudo, uma esperança, um recomeço, um novo dia que nasce. Deus está em cada uma dessas pequenas ações do nosso dia a dia. E nós, que somos cristãos redivivos, que acreditamos nessa mensagem divina, por que nós subestimamos ainda a nossa capacidade de suportar as provas e de seguir adiante? Por que, assim como os apóstolos, nós não nos sentimos arrebatados por essa mensagem a ponto de largar toda a nossa vida para seguir para frente cada vez mais? Não faço aqui apologia à mendicância, a vender todos os nossos bens materiais e ir nas ruas pedir esmolas, mas eu digo em relação à nossa conduta e ao nosso bom proceder, abandonar de uma vez por todas aqueles hábitos que não estão mais consonantes com a nossa nova forma de ver a vida. Às vezes repetimos o equívoco de Natanael, o paralítico que foi curado por Jesus. Ele queria muito voltar a andar. Quem não gostaria, sendo um paralítico? Então, ele se acerca da casa de Simão, onde Jesus estava, fazendo algumas curas. E aquela popularidade que o Cristo não queria, porque ele não veio para ser um curandeiro vulgar, acabava se alastrando pela propaganda boca a ouvido. Natanael, junto com alguns dos seus amigos, não consegue chegar ao local que estava apinhado de gente. Essa história é muito bem narrada por Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino. E então eles decidem fazer algo sui generis. Abrem um espaço no telhado e vão descendo Natanael numa cama improvisada para chegar perto do Messias. O Messias o cura e pouco tempo depois, ele, agora saudável, andando como gostaria, vai se regozijar num prostíbulo. Veja, é aquela visão de ter tido o tempo material perdido e agora aproveitar a vida que desperdiçou. Quando poderia ter visto naquela cena um milagre divino e dotar-se de esperança para ir e não tornar a pecar, para ser um homem velho, porque todas as vezes que a gente tenta colocar um remendo numa roupa velha, abre novas frestas e mais remendos serão necessários. O convite do cristianismo é para essa renovação interior, renovação dos nossos hábitos. Como nós somos falhos, ainda cairemos muitas vezes, mas que a cada queda reavaliaremos a nossa conduta naquele ponto, sacudamos a poeira e sigamos adiante com cada vez mais certeza de que não queremos mais voltar a cair. E que nas nossas relações nós possamos sempre nos lembrar que nós somos responsáveis pela emoção que nós causamos às pessoas. Nós somos responsáveis pelo que compartilhamos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Toda a justiça divina, vai dizer Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, está encerrada nessa máxima: a cada um segundo as suas obras. O cristão, por saber disso, quer transformar cada pequeno ato da sua vida em uma coisa boa. Deixar no contato que tem com o outro aquilo que há de melhor nos nossos corações. E também resgatar do outro aquilo que ele tem de melhor.
Porque pense bem, se todos nós estamos imperfeitos, nós seremos neuróticos ao ponto de querer ressaltar e definir todas as imperfeições nos outros? Por que nós somos tão hábeis e por que nós somos tão apressados em querer julgar e condenar o outro se nós nem conhecemos a história de vida daquela pessoa? Que em cada um desse convívio, desse contato, nós possamos extrair dela o aprendizado que nós ainda carecemos, porque é por isso que nós nascemos todos juntos. E quando o outro encontrar ou expor uma opinião que seja contraditória à nossa, que nós possamos respeitar, porque o amor tem vários degraus e o primeiro deles, o mais basilar, é o respeito. Como nós podemos amar alguém se sequer respeitamos? Se Deus não nos constrange, porque Ele poderia, se o quisesse, nos constranger a executar as leis divinas, seguir sempre pelo bom caminho, se Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de consciência, para que cada um de nós tivéssemos as nossas próprias convicções, para que pudéssemos escolher livremente o caminho que nós vamos trilhar, por que nós estamos querendo obrigar o outro a seguir a nossa cartilha? Não podemos fazer isso. E quanto nós temos visto de intolerância ao contraditório? Às vezes dentro das próprias casas, por questões de letra que mata e não do espírito que vivifica, nós fixamos em trechos da própria codificação para estabelecer distinções com os nossos semelhantes. É melhor que nós nem passemos a uma análise muito rebuscada daquele assunto, se com aquele assunto nós estamos brigando uns contra os outros. É necessário instruir-se, mas é sobretudo necessário amar. E se aquilo é motivo de dissensão e discórdia, para que continuar nesse tipo de vibração? Esse também é um aprendizado que nós precisamos exercer. Lembremos que na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, houveram inúmeras, incessantes lutas pelo Evangelho. Os cristãos primitivos precisavam se reunir em catacumbas, instalações que muitas vezes eram cemitérios subterrâneos, às escondidas da soldadesca romana, dos centuriões romanos, para não serem presos e entregues ao circo máximo, para não serem devorados vivos por leões. E hoje, nós até divulgamos em redes sociais que vamos para o centro, fazemos transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, e isso é permitido, porque o nosso Estado é laico, nós temos o direito de professar a nossa fé. Isso é conquista, porque aqueles que nos precederam precisaram vencer as impugnações, as injunções, as perseguições dos próprios fariseus. Quantas vezes na igreja de Antioquia, na igreja de Jerusalém, a tentativa de evitar que as reuniões fossem feitas, que as curas, que a assistência aos desamparados fossem feitas. Jovens, mulheres, idosos, crianças, que de outra sorte morreriam de fome, à míngua, leprosos, esquecidos pelas autoridades. E que aqueles homens simples da Casa do Caminho abriam as portas com parcos recursos, tirando muitas vezes da sua boca para poder viver esse cristianismo que nós aqui estamos tentando repetir. Então, meus amigos, recordemos essas lutas, porque todos os desafios que nós passamos, hoje não são mais as pedras materiais, como o próprio Paulo, que foi apedrejado em praça pública. É engraçado que na própria obra Paulo e Estevão, ele diz, que achou que aquele seria o momento da sua morte. Lê do engano, o quanto que ele precisou padecer ainda. Hoje, não são mais essas pedras, não é mais a crucificação, mas são as pedras morais. São as injúrias, as calúnias, os olhares tortos, os amigos
que muitas vezes se afastam, porque por uma questão de afinidade passamos a escolher outros programas, outras coisas, e aí muitas vezes eles não nos compreendem. Mas a nossa certeza íntima é que com essas escolhas e com esse caminho que nós estamos trilhando, nós estamos nos aproximando mais de Deus. E na obra O Consolador é que o Espírito Emmanuel, exatamente na questão 352, vai responder a seguinte pergunta: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E ele vai dizer, sim, ele é o Consolador prometido, porque explica as nossas aflições. No capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que sofrem, a primeira mensagem que Kardec coloca, não por acaso, é justiça das aflições. Através do Espiritismo nós descortinamos essas causas pelas quais nós padecemos. Vemos que essa mensagem do Cristo é consolo, é lenitivo, mas também é encorajamento para as lutas, a fim de que nós vejamos na dor o remédio salutar para as nossas próprias almas. Muitas vezes a doença, como vai dizer Sueli Caldas Schubert, já faz parte do processo de cura. E aí a gente deseja que se alije daquela doença e voltemos a ser lépidos e saudáveis como antes. Muitas vezes é melhor que estejamos ali, naquela situação difícil, refletindo sobre o nosso comportamento. Porque de outra sorte, passaríamos irreflexivos pela vida, apenas vivendo um dia após o outro, carpe diem, como se diz. E no momento em que a morte nos encontrasse, que surpresa desagradável, que remorso, quanto tempo eu perdi. Pelo menos com a dor, nós estamos ali, todos os dias refletindo, o que é que esta prova tem a me ensinar? O que é de resignação, de calma, de coragem, ela visa me ensinar. Às vezes até para dar pouco valor às coisas do mundo material e muito valor às verdadeiras causas, às coisas do mundo espiritual. E aí Emmanuel continua dizendo, o Espiritismo vem para que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Por isso que ele é o cristianismo redivivo. Essa moral trazida pelos ensinamentos de Jesus agora estão enraizadas à luz da razão, estão refletidas na nossa consciência. Nós sabemos que precisamos viver e o Espiritismo nos dá a forma sobre como nós podemos viver. Porque discernindo o bem do mal, nós agora temos condições de bem escolher. Então, só nos equivocaremos de agora por diante, se quisermos postergar a felicidade. Mas qual de nós não deseja felicidade, meus amigos? Qual de nós? Eu não me refiro aqui à felicidade dos medicamentos para dormir, à felicidade do êxtase, à felicidade da embriaguez, das bebidas alcoólicas, à felicidade das festas, que são muito boas, mas passam. Jesus nos propõe uma felicidade sem fim, mas para isso, Ele precisa do nosso esforço agora. Nós somos instrumentos imperfeitos. Chico Xavier dizia que ele era uma mulinha carregando água para quem tinha sede. Bezerra de Menezes dizia-se ele mesmo o mínimo servo. Jesus considerava-se o servidor de todos. E nós, com o nosso orgulho, ainda nos achamos merecedores de alguma coisa? Trabalhemos com força e coragem para essa destinação que nos foi proposta. E nos lembremos que, como dizia o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, como disse Jesus.
a forma como nós encaramos a nossa vida muda completamente a nossa forma de viver. O que importa não é exatamente o que nos acontece, porque muitas vezes duas pessoas que recebem, por exemplo, o diagnóstico difícil de um câncer têm formas de reagir perante aquela notícia sumamente diferentes. Muitas vezes desejamos e almejamos uma vida diferente, mas não fazemos por merecer. Queremos mais destaque, mas muitos não suportaríamos o preço caro que a fama nos cobra. Nos lembremos que o mais alto de todos fez-se escravo quando, na última ceia com seus discípulos, retirou o manto que portava e amarrou à altura da cintura e começou a lavar os pés dos seus apóstolos, ensinando-nos numa demonstração ímpar a humildade, o reconhecimento da nossa pequenez perante os olhos de Deus. Todos nós temos a nossa convocação. Jesus nos chama, nos encoraja ao trabalho. Às vezes, o nosso trabalho é, por exemplo, como o trabalho de Divaldo, um trabalho para a coletividade, um trabalho que beneficia muitas almas, mas outras vezes, o nosso trabalho, que pode ser uma verdadeira missão, é familiar, às escondidas, um trabalho anônimo dentro de casa. Lembremos de Alcione, a história dela narrada na obra Renúncia, pelo próprio Espírito Emmanuel, um espírito elevadíssimo, que tinha uma missão domiciliar com afetos queridos. Às vezes, a nossa responsabilidade e a nossa missão na Terra consiste apenas em perseverar até o fim, ter tolerância em relação às provas que nos são impostas. Mas por menor que seja a nossa tarefa, nós podemos com ela crescer muito aos olhos de Deus. E para concluir meu comentário, eu gostaria de me lembrar de uma história que me chama muita atenção, que está na obra Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel. Nas cenas do cristianismo primitivo, nos primeiros séculos do cristianismo, havia um homem chamado João de Cleófas. E aquele homem, que houvera acompanhado as cenas trágicas da crucificação, permaneceu, após a ressurreição do divino Messias, encontrando-se com os novos cristãos, a fim de transmitir-lhes esses ensinamentos. Eles se reuniam dentro das catacumbas. E numa dessas reuniões, João de Cleófas falava sobre os ensinamentos de Jesus para aquelas almas queridas que entregavam o seu coração para a vivência do amor. Mas eles estavam de sobreaviso, porque provavelmente a qualquer momento os soldados romanos poderiam adentrar aquele local e levar a todos presos, mas isso não os fez sentir medo a ponto de não se reunirem. E isso é um recado importante para a gente, porque às vezes a gente passa por provas difíceis e sente um sentimento nos acovardar, como se a gente estivesse se precipitando em se evadir. Persigamos, sobranceiros e corajosos para adiante. Então ele continuou essa preleção com os cristãos, quando de repente ele ouve aumentar o ruído do tilintar das armaduras dos soldados romanos. E aí ele começa a ouvir um burburinho no salão. As pessoas, com medo, começam a se agitar. E um dos cristãos tenta apagar os archotes, as tochas, que iluminavam quase a penumbra aquele lugar. E ele vai dizer: não façais isso, porque o divino amigo nos disse: deixai a candeia sob o alqueire, no velador, para que possa iluminar a todos que estejam na casa. Porque o objetivo com aquela ação seria: vamos apagar todas as luzes, a fim de que o centurião romano e os seus soldados não nos encontrem. Então, os soldados adentram, João de Cleófas entrega-se sem nenhum tipo de resistência, porque sabia a importância daquele testemunho. E alguns dos jovens cristãos, portando pequenas facas,
desembainham as facas para poder tentar assassinar alguns dos soldados. E ele disse: não repitais a cena trágica de Simão Pedro desembainhando a sua espada e ferindo Malco na orelha. Como Jesus, eu te digo, embainha a tua espada. Veja, a entrega pacífica, a compreensão da renúncia, até as últimas consequências. Para muitos de nós, não será necessário entregar a nossa própria vida nesse momento esplendoroso do circo máximo, quando aqueles cristãos foram comidos vivos pelas feras. Mas precisaremos entregar a nossa própria vida na forma dos caprichos que não serão mais ouvidos, e assim nós podemos compreender a mensagem de Jesus. E então, rogamos a Jesus nesse momento: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Recordemos sempre essas palavras, meus amigos, porque o Cristo nos assiste e nos ampara em todas as nossas dores. Quando estivermos pelos momentos felizes ou nos momentos decisivos, nos lembremos: Ave Cristo. Um grande abraço a todos e muita paz.